No primeiro domingo da Quaresma, somos convidados a abrir o coração. Abrir o coração não é um gesto visível que se veja por fora. É um movimento interior, silencioso e discreto. Muitas vezes vivemos com o coração fechado e com os sentidos adormecidos. O cansaço, a pressa, as preocupações, as desilusões, as palavras que ferem, os medos, tudo isso vai endurecendo o coração sem darmos conta. E quando o coração se fecha, deixamos de ver quem está ao nosso lado, deixamos de escutar verdadeiramente, deixamos de sentir a dor e a alegria dos outros, deixamos de saborear a presença de Deus. Abrir o coração parece simples, mas é uma das coisas mais difíceis da vida, porque abrir o coração é deixar entrar, é deixar tocar, é permitir que a vida nos afete. E isso assusta. Assusta sentir, assusta confiar, assusta não controlar tudo. Muitas vezes o coração fecha por sobrevivência, para não sofrer mais, por medo, por orgulho ou por solidão. Fecha quando somos feridos e traumatizados, quando somos julgados e incompreendidos, quando somos humilhados e excluídos. E com o coração fechado, vamos vivendo distantes de Deus, dos outros e de nós próprios. Mas Deus nunca desiste de bater à porta. Não força a entrada. Espera com presença suave e paciente. Espera que digamos: podes entrar. Abrir o coração é permitir que Deus entre exatamente onde estamos. Nas dúvidas, nas fragilidades, nas histórias inacabadas. A Quaresma começa exatamente aqui, neste gesto interior de voltar a abrir o coração, de voltar a ter um coração disponível, não por obrigação, não de um dia para o outro, mas devagar, com reflexão, com consciência, com aceitação. Abrir o coração é voltar a sentir a vida, sentir as pessoas, sentir a presença de Deus. Talvez Deus não esteja em momentos extraordinários, mas naquele olhar que compreende, naquela pessoa que consola, naquela presença silenciosa que não nos deixa sozinhos. Um coração aberto começa a ver sinais de Deus em tudo, começa a escutar melhor, a amar com mais delicadeza, a ter mais paciência, a ser mais humano. Mas abrir o coração não significa ser ingênuo, não significa aceitar tudo, nem permitir tudo, não significa tolerar abuso, manipulação ou desrespeito contínuo. Não significa suportar o que nos fere. Ao longo da vida,
Muitas pessoas ouviram que ser bom cristão é obedecer sempre, calar sempre, aguentar sempre. E por isso, há quem confunda fé com submissão, obediência com silêncio diante do mal, paciência com suportar o que fere e destrói a dignidade. O amor verdadeiro não anula, não humilha, não manipula, não controla, não exige silêncio diante da dor e da injustiça. O amor que vem de Deus liberta, protege e cura. Por isso, abrir o coração também é discernir, é aprender a reconhecer o que vem de Deus e o que não vem. É perceber quando é amor verdadeiro e quando é controlo disfarçado de amor. Às vezes, abrir o coração é precisamente isto: ter coragem de reconhecer o que dói, afastar-se do mal, procurar ajuda, cuidar da própria vida como um dom sagrado, voltar a aprender a amar sem medo e permitir que Deus comece a curar a partir daí. Mas abrir o coração também significa olhar para dentro com verdade. É fácil reconhecer quando fomos feridos, mas é difícil reconhecer quando fomos nós a ferir. Todos temos fragilidades, todos temos sombras, todos trazemos dentro de nós tentações, medos, feridas, impulsos que nem sempre sabemos nomear. Há momentos em que fomos vítimas e há momentos em que fomos duros, impacientes e injustos. Às vezes, repetimos aquilo que nos fizeram, porque nunca aprendemos a curar as feridas interiores e, sem perceber, tornamo-nos semelhantes àquilo que nos magoou. A Quaresma não é tempo de acusar os outros, é tempo de examinar o próprio coração. É tempo de perguntar com humildade: onde é que eu fechei o coração? Onde é que eu usei palavras que feriram? Onde é que tentei controlar? Onde é que não escutei? Onde é que me afastei do amor? Converter-se é também reconhecer o próprio pecado, não para viver em culpa, mas para permitir que Deus transforme em nós aquilo que ainda magoa os outros. Porque quem não reconhece a própria ferida acaba por repeti-la. E abrir o coração também é isto: deixar que Deus ilumine em nós aquilo que ainda precisa de ser curado. Deus não pede perfeição, pede verdade.
Deus não se aproxima de nós quando estamos certos. Aproxima-se quando estamos disponíveis. No deserto, Jesus também foi posto à prova. Sentiu a tentação do poder, do orgulho, da autossuficiência, mas manteve o coração aberto ao Pai, à vontade do Pai. Talvez nesta Quaresma o maior desafio não seja fazer mais coisas, mas deixar ir defesas que nos impedem de amar. Deixar que Deus cure as feridas, que alivie os pesos, que nos devolva a liberdade. Nesta caminhada quaresmal, Deus não pede um coração perfeito, pede apenas um coração disponível que diga: quero recomeçar, quero voltar a sentir, quero amar mais e melhor. E isso já é abertura, porque quando o coração começa a abrir, mesmo que seja pouco, Deus encontra espaço para entrar. E basta uma pequena abertura para que a luz comece a entrar e iluminar tudo. Talvez a pergunta de hoje não seja aquela que nos faz julgar a nós próprios. Sou uma boa pessoa? Talvez a pergunta seja mais simples e mais verdadeira. Como está o meu coração hoje? Fechado? Cansado? Protegido? Ou disponível? O que dentro de mim precisa de cuidado? O que preciso entregar a Deus com mais verdade? É com pequenos gestos, com escuta, com reflexão, que a Quaresma começa a transformar a nossa vida. E pouco a pouco, o coração abre e volta a bater com mais amor.